Em Mortes no Seminário, a P.D. James coloca a seguinte fala numa personagem dela recorrente, a Kate Miskin. Tive um namorado bibliotecário que tentou me fazer gostar de Henry James. Quando eu chegava ao final de uma frase, já havia esquecido como ela começava. E aí, a gente entra nessa questão da polêmica do estilo do James, da polêmica da sua escrita. Não é uma polêmica de assuntos do James, de temas, de argumentos das suas obras, mas da sua escrita, do seu estilo literário, da forma como ele escreve. O Leon Idle, que é considerado para muitos o maior especialista em Henry James do século XX, ele já é falecido, ele era biógrafo do James, ele reuniu as cartas do James, reuniu muito material que até a época em que ele conseguiu era material inédito do escritor. Ele considerava a terceira e última fase da carreira do James, que vai mais ou menos de 1896, 97 até a morte dele em 1916, como a maior fase, a terceira e melhor. Porque, segundo o Idle, era a fase em que o James fazia mais experimentações com seu estilo, fazia mais ilusões, enfim, que ele ousava mais e criava uma escrita cada vez mais hermética, cada vez mais particular. É nessa fase que estão aqueles romances que alguns consideram os seus maiores romances, boa parte da crítica. As Asas da Pomba, A Taça de Ouro e Os Embaixadores. Também é a fase que tem algumas das suas histórias que eu particularmente gosto mais, como A Outra Volta do Parafuso, de 1898, A Fera na Selva, de 1903, A Bela Esquina, de 1909 e mais algumas. Embora eu não tenha uma fase favorita, eu reconheço que algumas das minhas histórias favoritas, romances e novelas e contos do James, estão na terceira fase. Mas há quem se alinhe mais ou menos com a fala da personagem da P.D. James em Morte no Seminário, com a Kate Miskin, se não é a voz da P.D. James. Esse crítico aqui, C.P. Snow, nesse livro, Os Realistas, ele diz que o James ele hermetizou desnecessariamente a sua escrita. Ele tornou essa escrita cada vez mais difícil, cada vez mais intrincada, e segundo o Snow não era necessário. Mas ele mesmo, o C.P. Snow, explica isso como resultado da decepção, a grande decepção que o James teve entre 1890 e 1895, quando ele tentou escrever para o teatro. Ele queria muito conseguir fazer sucesso com peças no teatro. E aí ele tentou, ele chegou a encenar, mas as peças foram um fracasso. Inclusive teve uma que foi realmente vaiada e que o próprio James, quando subiu no palco para se apresentar como autor da peça, foi vaiado. Então, segundo o Snow, isso aí acabou com o James, deixou ele assim arrasado, 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 e que por causa disso ele teria tomado a decisão de escrever só para meia dúzia de leitores. Não fazer mais concessão nenhuma, nem nos romances, nem nos contos, nem nas novelas. Ele não escreveria mais para o teatro e ele ia escrever realmente para meia dúzia de leitores só. A sua escrita seria cada vez mais elusiva, cada vez mais hermética, cada vez mais intrincada, cada vez mais difícil. Ele tem, inclusive, algumas histórias que aludem a escritores que escrevem de uma forma que poucos leitores conseguem captar o que está por baixo de todas aquelas camadas do estilo. Por exemplo, uma novela que ele escreve e publica logo depois desse período de fracasso dele com o teatro é O Desenho no Tapete, de 1896, e que faz alusão a isso. E não é a única história que ele fala sobre escritores, sobre romancistas, sobre artistas que tentam criar alguma coisa diferente, maior, e que às vezes não são compreendidos. Então, a gente tem as duas alas. Daí eu chamei esse vídeo de polêmica. Você tem, inclusive, leitores, além de críticos, como o próprio Snow, que ele considera a fase do James, a segunda fase, a melhor, que a escrita dele ainda não está tão intrincada, tão fechada, tão difícil, que é a fase em que ele escreve, por exemplo, o seu romance mais conhecido, O Retrato de uma Senhora.
Você tem também leitores que, assim como o Snow, acham a escrita do James difícil, e leitores que realmente consideram, como uma amiga minha, consideram o James um chato. E você tem leitores que são apaixonados pela escrita do James, são apaixonados pela maneira como ele cria camadas, como se fossem camadas numa cebola em que você vai descascando e descobrindo mais alguma coisa ali. E que vem nisso até o estabelecimento de uma atmosfera toda particular que ele, Henry James, cria nas suas histórias. E aí, o que vocês acham?